Novamente eu, começando aqui mais um podcast do Soninho. Quer dizer, eu acabei de perceber que essa frase não tem o menor sentido, né? O jeito que eu comecei ela. Novamente eu. Quem mais seria? É o podcast onde só eu falo coisas aí pra você ficar dormindo, então só pode ser eu, não pode ser outra pessoa, né? Não faz. Enfim, percebi que eu cometi um erro aí no ato da fala. Mas é porque eu tô tentando falar coisas diferentes, né? Começando o podcast, porque toda vez é boa noite. Boa noite. Claro que é boa noite também. Pra você escutar na hora de dormir. Então sempre eu vou começar com boa noite. Mas aí fica enfadonho, né? Toda vez é só o mesmo começo. Mas também você pode escutar esse podcast não necessariamente na hora de dormir, né? Você pode escutar num cochilo da tarde, ou algo do tipo. Então aí não seria boa noite, seria bom cochilo da tarde. Tá aí, ó. No próximo podcast eu vou começar com bom cochilo da tarde. Dar uma variada, né? Enfim, mas nesse episódio eu tenho aqui um tema que foi que veio à baila aí por a pedido de uma pessoa, né? Que é o tema idosos. Então eu vou falar então sobre idosos. E eu não pensei, né? O que que eu vou falar sobre idosos? Eu só pensei que, bem, vou sentar aqui, deitar aqui e falar sobre idosos. Bem, idosos, né? O que dizer sobre? Eu gosto de idosos. Gosto de conversar com os idosos. Gosto muito da minha avó, das minhas avós, né? Gosto de passar tempo com elas, ficar escutando as histórias ali de pessoas idosas, histórias da vida, né? Porque não só para você ter um conhecimento de uma outra época, mas a própria história de vida das pessoas é interessante. Muitas vezes, né? Às vezes não, às vezes a história de vida de uma pessoa pode ser completamente desinteressante, né? Bem, mas aí é uma pessoa com uma vida triste, talvez. Mas enfim, é bom saber a história de vida das pessoas que muitas vezes tem vários elementos interessantes ali. Principalmente quando é de outras épocas, né? Os movimentos ali da vida, do indivíduo, eles se ligam também com os movimentos da vida societal mais ampla, né? Dos momentos históricos mais amplos. E aí você vai fazendo essas ligações, vai. Isso, é por isso que eu acho legal conversar com o idoso, né? Nessa perspectiva de que também a história ela é feita pelas pessoas em suas práticas cotidianas, né? Então, se você apreende a história das pessoas comuns ali vivendo as suas vidas, guiadas seja por impulsos mais conscientes ou mais inconscientes, você está também desvelando também uma parte da história, do significado, das ações, do imaginário do, de um grupo societal de uma época X ou Y, né? O seu desenvolvimento ao longo da história também. Eu não sei se eu tô falando coisas que fazem sentido, mas, mas eu gosto de conversar ali com os idosos também por causa disso, né? Então você vai conversando ali com a minha avó, e ela vai contando a história da vida dela, e essa história às vezes se confunde com
com o surgimento de alguma da cidade de Taguatinga, onde eu moro, ou coisas do tipo, né? Eu acho que é em especial para as pessoas que moram em Brasília, em grande parte, né? A história das famílias dessas pessoas que moram aqui no Distrito Federal se confundem com a história da constituição das próprias cidades, né, que existem por aqui, já que o Distrito Federal, Brasília, é uma cidade nova, né? Brasília foi fundada em 61, 60, 61 ou 60? Acho que 60. E tem as outras cidades também aqui no Distrito Federal, Taguatinga, que foi fundada antes, Brasilândia e tal, Ceilândia, que foi um pouquinho depois, mas são coisas ali da década de 60, 70, tem cidades que, sei lá, se formaram há menos de 5 anos aqui, então, grandes cidades. Então, na- se você pergunta para a maioria aí, não sei se para a maioria, mas para uma grande parte, uma grande parcela dos idosos aí, que são seus avós, seus bisavós e tal, de pessoas que moram aqui no Distrito Federal, a história de vida dessas pessoas se confunde com a história de formação desse próprio ente político, né? Aí político geográfico que é o Distrito Federal e as suas cidades ali. Então, você vai perguntando ali para minha avó, por exemplo, isso é muito interessante. A história de vida dela perpassa a formação da construção de Brasília, depois, quando ela é expulsa de Brasília, ela é mandada para Ceilândia, então ela faz parte dessa história de Ceilândia, dessa formação, né? A história de vida dela, mas é aquela vida, aquelas ações que ela tomava no cotidiano também foram construindo a história daquela própria cidade, dos fluxos e dos influxos ali presentes, enfim. Ou, né, do meu avô também, que veio para Brasília com o exército e tudo mais. Ficou muito sério o podcast, né? Mas não se preocupe, ele não vai ficar sério por muito tempo. Mas eu espero que não, né? Mas enfim. Então, conversar com idosos é legal por causa disso, né? Você aprender ali as histórias. Histórias de outras épocas, de outros ambientes, de outros tipos de vivência que se perderam aí no mar agitado da história. Pois bem, esse aí é um aspecto do idoso, né? Ele como o idoso como uma fonte histórica, né? Uma fonte histórica viva. Mas o idoso também, às vezes é muito engraçado, né? Eu acho que em especial aí o idoso do sexo masculino. Porque à medida que você vai ficando mais velho, né? Às vezes, enfim, você vai se aposenta, já criou uma família, os filhos já estão adultos, não são, então eles não precisam mais de muita atenção, né? E tal, você já cumpriu aí seu dever da paternidade, da maternidade, desse cuidado aí. Então você tem que viver ali uma vida para você e às vezes o idoso ele não se sente muito útil, né? Tem essa questão também do preconceito aí com os idosos, né, e tal, que acaba tendo uma exclusão social, ele é uma pessoa que às vezes não vai se sentir muito útil. Mas eu acho que isso em especial afeta ali os idosos do sexo masculino, porque tem toda essa criação ainda mais por serem mais velhos, essa criação de ser o patriarca, né, o homem da família, aquele que resolve os problemas, aquele que, enfim, é o chefe, né, da família, mas ele é só. Agora ele não é chefe mais de nada, ele é chefe da vida dele só.
Os filhos, filhas já estão criados, os netos, as netas também aí não é tanto assim responsabilidade dos avós, apesar de que muitas famílias o avô ou a avó que cumpre todo esse papel, né? Mas enfim. Então muitas vezes esse idoso, ele, para não se sentir inútil, né? É até triste isso, mas aí ele começa a inventar coisas. Eu tô falando isso pensando muito no meu avô e em várias outras histórias aí que eu escuto de avós aí, de outras pessoas, né? Que para tentar é, se sentir mais inserido e útil ali na vida dele, na vida das outras pessoas, ele começa a inventar coisas, mas coisas que não fazem sentido, né? Começar a arranjar coisas para fazer, mas ele não sabe fazer aquelas coisas. Por exemplo, o meu avô, e também já escutei várias histórias parecidas aí de outras pessoas, né, quando a gente acaba conversando, ele quer arrumar tudo. Não, eu sei de tudo. Também tem essa coisa, né? Tipo, não, eu sou idoso, eu sou um cara vivido, então eu sei das coisas. Então, não, eu sei de tudo. Ah, quebrou a porta? Não, eu vou arrumar a porta. Eu sei arrumar a porta. Eu vou pegar uma furadeira, vou pegar um serrote, um lingote de qualquer coisa ali e vou arrumar a porta. Mas ele não sabe arrumar a porta, mas ele fala que sabe porque ele quer se sentir útil. Ou quer mostrar mesmo que sabe, né? Em especial, o meu avô, ele é uma pessoa muito vaidosa, né? Então, ele, independente da necessidade dele de mostrar uma utilidade que ele pode ter ali, ele já é vaidoso. Então, ele, de qualquer maneira, gosta da soberba de saber de tudo. Enfim. E aí quebra uma porta, ele, não, eu vou arrumar e tudo mais. Só que aí ele não sabe arrumar. Então ele fica improvisando ali, ele acaba estragando mais do que já estava estragado. Né? Isso é uma história real, né? Teve a porta aqui da casa dele quebrou, ele foi tentar arrumar, quebrou mais, teve que trocar a porta toda. É um pouco engraçado, é um pouco cômico, né? Mas também às vezes pode ser um pouco triste. O idoso também tem um problema de às vezes ter a consciência dos limites, né? Que a idade impõe a uma pessoa já com um corpo que não é mais o mesmo corpo que ela tinha há tempos atrás. Corpo um pouco mais debilitado, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, mas, né, não transborda a jovialidade, mas a mente, às vezes, ela quer ir para esse lado da jovialidade e fazer coisas que um jovem faria com tranquilidade, mas que o idoso tem que tomar mais cuidado. Mas o idoso não vai tomar isso, não tem às vezes essa consciência, ele não vai tomar esse cuidado. Então, sei lá, toda semana meu avô tá subindo ali no telhado. Isso é uma coisa que vô gosta de fazer, né? Conheço vários avós aí, de vários amigos e amigas. Eles adoram subir no telhado. Eu não sei que tesão é esse de subir no telhado. E o telhado é uma coisa perigosa já, até pro jovem, né? Tem que tomar cuidado. Se você for subir aí na sua casa, ó, jovem, ou jovem adulto, adulto, enfim, toma muito cuidado, é muito perigoso. Enfim, então, toda semana ele sobe no telhado e fala, o que você tá fazendo no telhado, vô? Não, tá arrumando um negócio aqui, tô vendo as telhas. Vendo o que as telhas? Não, tô vendo aqui pra ver se as telhas estão no lugar. Quem tirou a telha do lugar, vô? Quem vai tirar a telha do lugar? Não, o vento não... Meu Deus do céu, é uma telha. Nem teve vento, não vai tirar do lugar as telhas. Não, tô checando aqui porque quando chover eu quero ver se tá tudo no lugar pra ver se não vai ter nenhum vazamento, Mas não adianta discutir, então você só aceita e fica ali olhando pra ver se ele não vai cair do telhado ou coisa do tipo. Enfim, então tem essa teimosia às vezes, né?
muito essa coisa aí que, porque o idoso é teimoso, tem essa representação, né? Eu não sei. Acho que é mais uma representação, né? O idoso é teimoso, é ranzinza. Tem muito idoso que não é ranzinza. É fofinho, fica até fofinho, né? Engraçadinho assim, enfim. Deixa eu pensar mais o que eu posso falar sobre o idoso, que eu tô aqui. Perdi o fio da meada do idoso, desse assunto aí do idoso. O idoso, né? Quando eu for idoso, eu tenho na minha cabeça o seguinte: duas opções. Ou quero ser um idoso completamente são, né? Uma pessoa ali bem, bem apessoada, que tem noção das coisas ali, meio um pouco mais intelectualizado, né? Centrado e tudo mais. Essa é a primeira opção de idoso que eu quero ser. Ou é isso, ou eu quero ser um idoso maluco. Completamente maluco. Mas maluco não é maluco igual meu avô. Vou subir no telhado, vou ficar correndo pra lá e pra cá como se fosse um jovem, depois reclamar da coluna, sei lá. Fazendo coisas sem um sentido que podem te fazer mal. Quero ser um idoso maluco assim, pô, vou fazer umas piadas, ficar comentando aqui coisas, não coisas absurdas, né, assim, criminosas, mas de tiozão, mas coisa ali que eu vou poder fazer e ninguém vai poder fazer nada pra me contradizer, porque ele é idoso, deixa ele, deixa quieto. Tipo, sei lá, chegar numa parada de ônibus, vou pegar um ônibus aqui, sou um idoso, idoso maluco, maluco vai conversar na minha visão, né? Conversar ali com as pessoas na rua, pessoas que ele não conhece, pessoas que aleatórias, mas aí você vai chegar na rua, na, na- no ponto de ônibus, vai encontrar um jovem, né? Jovem, você é estudante? Vou começar a puxar conversa, sabe? E aí começar a puxar umas conversas que tem um fio da meada, mas ao mesmo tempo é uma conversa meio maluquinha. Entende? É esse o idoso maluco que eu quero ser. Jovem, você é estudante? Sou estudante. Na época de estudante. Eu fiz isso, fiz aquilo. Sabe contar essas coisas de idoso mesmo. Na minha época, não sei o quê. Porque a juventude tem que lutar pelo direito do estudante. Você tem que lutar pelo direito dos estudantes. Eu falaria coisas assim, entendeu? Começaria a pregar ali uma moral política, um sermão político. Você deve lutar aí pelo seu direito de estudante. E, pois é, porque o capitalismo. Entendeu? E aí começava a xingar no capitalismo ali, ia pra um discurso mais marxista, uma coisa assim. Só que com uma pessoa que tá na rua ali esperando o ônibus. E essa pessoa vai olhar pra mim e não vai falar, porra, sai daqui, velho caduco, velho maluco. Porque você tá falando coisas que fazem sentido. Tem um nexo. Mas que ninguém tá esperando que você vai conversar aquilo. E ele vai falar, deixa ele é velho, né? Enfim. Ou fazer piadas, não piadas de mau gosto, né? Piadas ali preconceituosas, mas fazer várias piadas e todo mundo vai ter que aguentar ali as minhas piadas. Eu quero ser esse tipo de idoso. Ou idoso completamente lúcio, sóbrio, né? Ou esse idoso mais piroquinha da cabeça, né? Mais doidinho. Chegar ali nos netos ficar falando história maluca. Não é nada demais também. Mas essa é a minha visão aí de como eu quero ser um idoso. Bem, tô tentando pensar em coisas aqui sobre idoso, eu não tô conseguindo lembrar.
Sobre o que mais falar sobre idoso? Que eu tô com sono. Não, então é isso, né? Já tem 20 minutos. É um tempo bom aí de podcast. Falei aí sobre várias nuances aí do idoso. A pessoa que me tema, mandou esse tema é idoso e o outro que eu esqueci agora, que era um negócio mais complexo, uma coisa mais séria, assim. Eu esqueci o que que é agora. Depois eu faço aí e cumpro aí essa promessa que eu fiz de gravar um podcast com o tema aí que foi pedido. Deu uma coçadinha na garganta aqui. E, bem, é isso. Até logo.